Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo da disciplina de Cálculo 1 para estudantes de Sistemas da Informação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. E aqui quem vos fala é o professor Alexandre Ramos. O tema deste vídeo vai ser a regra da cadeia, em que a gente quer aprender a calcular a derivada de uma função composta. Vamos lá então, né? Vamos considerar duas funções f e g diferenciáveis e vamos definir uma função f, que é uma função composta f e g. Ou escrevendo de outra maneira, né? f de x é f de g de x. Se isso acontece, então o f é diferenciável e a derivada de f vai ser dada pela seguinte fórmula: f' de x é igual a f' de g de x vezes g de x. Ou, na notação de Leibniz, escrevendo y igual a f de u, sendo u igual a g de x, ambas diferenciáveis, então a derivada de y em relação a x é, primeiro, a derivada de y em relação a u multiplicada pela derivada de u em relação a x. Então é só isso, a regra da cadeia é bastante simples, né? A gente vai demonstrar a regra da cadeia ao final. Inicialmente nós vamos usar a regra da cadeia para calcular algumas derivadas e ganhar algum traquejo, né, com o uso desta técnica. Vamos lá, vamos ao exemplo de número 1, em que nós temos f de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Veja, então, a função aqui é composta, né? A raiz quadrada de alguma coisa, essa alguma coisa é o u de x igual a x ao quadrado mais 1. Então, nós definimos f, o y, como sendo um f de u, em que o f de u é raiz de u. Então, u pode ser qualquer coisa aqui que se queira colocar. Poderíamos até colocar um desenho animado aí que estaria tudo bem. Então, agora nós vamos calcular a derivada de f, né? f, então, é a derivada de y dx. Eu vou usar a notação de Leibniz, eu acho que ela é mais clara, né? Então, eu vou usar essa notação de Leibniz para apresentar esse cálculo. Então, primeiro, derivada de y em relação a u, depois de u em relação a x. Então, d de u de u elevado a meio, né? A derivada de u, da raiz de u, é igual a vezes a derivada em relação a x de x ao quadrado mais 1, né, que é o nosso u de x. Tá? Então, primeiro derivamos a função em relação a u e depois o u em relação a x. E isso vai dar a derivada de u elevado a meio cai o meio, né, 1 sobre 2, u elevado a meio menos 1. Meio menos 1 é menos 1, menos meio, né? Então, u elevado a menos meio ou 1 sobre raiz de u. Então, o primeiro termo da derivada é 1 sobre 2 raiz de u. E o segundo termo, derivada de uma soma, é a soma das derivadas. Derivada da constante é zero. Ficamos com derivada apenas de x ao quadrado em relação a x. Cai o 2, né? 2x elevado a 2 menos 1, que é 1. Então, fica com 2x. Então, o resultado, substituindo no lugar do u a expressão u de x, x quadrado mais 1, ficamos com x sobre raiz de x quadrado mais 1. Note que esse 2 e esse 2 se simplificam, por isso são simplificados, né? Por isso que eles não aparecem na resposta final. Aqui nós temos um outro exemplo, são duas derivadas, né? Na letra A, ele pede para calcularmos a derivada de seno de x ao quadrado, e na segunda ele pede para calcularmos a derivada de seno ao quadrado de x. Então, na primeira, a gente tem seno de alguma coisa. Então, essa alguma coisa é o x ao quadrado, né? Então, a gente vai falar que u de x é x quadrado, e aí o y é seno de u. Então, usando a regra da cadeia, dy dx é dy du, du dx. Dy du é d du de seno de u, e du dx é d dx de x ao quadrado. Tá? Então, a derivada de seno de u em relação a u é cosseno de u. Aqui a gente já escreve o x ao quadrado no lugar de u, então fica cosseno de x quadrado.
d dx de x quadrado fica 2x, então o resultado é 2x cosseno de x ao quadrado. Na letra B, nós temos alguma coisa ao quadrado, né? É um pouco diferente. Então agora a gente fala que u é o seno de x e o y é u ao quadrado. Então y é alguma coisa ao quadrado, né? Em que essa alguma coisa é o seno de x. Então a derivada de y em relação a x é a derivada de u ao quadrado em relação a u vezes a derivada de seno de x em relação a x. ddu de u quadrado é 2u e d dx de seno de x é cosseno de x. E essa derivada, então, vai dar 2 seno x cosseno x. Poderíamos até ter colocado aqui, né, seno de 2x, né, mas, enfim, essa parte já é suficiente para ilustrar o que queremos, tá bom? Bom, com isso a gente tem uma dica, né, de como usar, nesse segundo termo, derivada de alguma coisa elevado a n em relação a x, em que essa alguma coisa é uma função de x, pode ser escrita, tem uma regra para isso, né, vai ser a du, né, de u elevado a n vezes du dx, né, que está aqui. Então aqui a gente coloca ddu de u elevado a n é n u elevado a n menos 1. E du dx é o alguma coisa que a gente só vai descobrir dependendo da coisa que nos é dada. Tá? Então essa é uma outra maneira de escrever o mesmo cálculo. Agora vamos aqui então ao exemplo de número 3, em que ele nos pede para diferenciar y igual a x elevado ao cubo menos 1, tudo isso elevado a 100. Então essa é uma função do tipo u elevado a n, né? Alguma coisa elevado a n, a alguma coisa é x ao cubo menos 1. Então vamos definir, né, o u como x ao cubo menos 1, e aí a gente calcula a derivada de u em relação a x, vai dar 3x quadrado. Agora a gente fixa, né, n igual a 100 aqui, então dy dx é n u elevado a n menos 1 du dx, então substituindo os valores, teremos, né, 3 vezes 100, 300, x ao quadrado, x ao cubo menos 1, tudo elevado a 99. Bom, a próxima é o f' de x, se f de x igual a 1 sobre raiz cúbica de x ao quadrado mais x mais 1. Então definimos aqui u igual, né? Isso aqui novamente é alguma coisa elevado a outra coisa, tá? Essa outra coisa é menos 1/3, né? O n aqui é menos 1/3, tá? O alguma coisa é x quadrado mais x mais 1, sendo que o du dx então é 2x mais 1, tá? Então dy dx é menos 1/3, né? Que é o n, né? Menos 1/3. De u elevado a menos 1, n menos 1. Menos 1/3 menos 1 vai dar menos 4/3. Então a gente coloca 1 sobre raiz cúbica de alguma coisa elevado à quarta. Essa alguma coisa é o nosso u, x quadrado mais x mais 1, vezes a derivada de u em relação a x, que vai dar 2x mais 1, como calculado aqui. Tá? Outra maneira de escrever aqui é esta, só que aqui está faltando um menos, eu vou corrigir este sinal neste momento. Aqui eu vou aproveitar o ensejo e colocar assim, né? Seno de 2x. E aqui embaixo, então, nós temos um menos 4/3. E vamos lá. Aqui estamos. Bom, aí ele nos fala para calcular a derivada da função g de t igual a t menos 2 sobre 2t mais 1, tudo elevado a 9, né? Novamente, uma coisa elevado a um número n. Então, vamos a essa coisa. Essa coisa é a razão t menos 2 sobre 2t mais 1. O n é 9, né? Como nós colocamos. E aí, vamos colocar du dt. Né? Du dt é a derivada do de cima vezes o de baixo, menos a derivada do de baixo
vezes o de cima. Então, fazendo esses cálculos aqui, né, isso vai dar 1 vezes 2t mais 1 menos t menos 2 vezes 2. Aqui não tem esse t. Eu cometi um erro aqui na hora da redação. Tá aqui, né? Não, pronto, corrigido, tudo dividido pelo quadrado do denominador, que é 2t mais 1 ao quadrado. Fazendo essa operação, né, 2t com 2t, sinal de menos aqui, então a gente elimina, menos com menos dá mais 4, mais 1 vai dar 5. Tá? Então 5 sobre 2t mais 1 ao quadrado. E aí o dg dt, né, é n, que é o 9, vezes a... Aqui eu copiei e cola, deu errado, né? eu vou retirar já já. Vezes du dt, que está aqui, 5 sobre 2t mais 1 ao quadrado, estamos aqui, vezes a coisa elevado a 9 menos 1, que é 8, sendo a coisa, aqui o u, né? t menos 2 sobre 2t mais 1. Tá? Eu vou corrigir aqui, eu vou multiplicar esse 9 por esse 5, ficaremos com 45 e vou remover esse termo agora. Então, vamos lá, né? Este termo está fora, não faz o menor sentido. E este termo aqui fica assim. E concluímos. Ah, é que eu fechei, tá certo. E aqui estamos. Bom, no próximo exemplo, ele dá um produto de alguma coisa elevado a outra coisa e mais uma coisa elevada a mais outra coisa, né? Então, temos y igual a 2x mais 1 à quinta vezes x ao cubo menos x mais 1 à quarta, né? Vamos definir, então, né, o primeiro termo é um u igual a 2x mais 1 e o segundo termo é um v igual a x ao cubo menos x mais 1. O primeiro termo é u à quinta, o segundo termo v à quarta, tá bom? Agora nós temos um produto, né? Então, para calcular a derivada d dx de y, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aplicar a regra do produto. Então, deriva o primeiro vezes o segundo, mais deriva o segundo vezes o primeiro. Então, ficamos com du de u à quinta, vezes du dx, porque u é ele, é a função de x, né? Vezes v à quarta. E depois nós temos u à quinta, né? Então agora eu copio o primeiro, vezes a derivada do segundo. D dv, de v à quarta, vezes dv dx. Tá? Então são essas as duas etapas, né, que nós fazemos. Então usamos aqui a regra do produto. Agora vamos aos cálculos das derivadas, né? Este termo aqui é 5u à quarta, v à quarta, e a derivada deste termo em relação a x é 2. E aqui é 4u à quinta, v ao cubo, né? Que é a derivada de v à quarta em relação a v, vezes 3x quadrado menos 1. Tá bom? Tá aqui. Agora, a gente pode trabalhar essas expressões, né? A primeira coisa que a gente tem, olha, u à quarta e v ao cubo aqui, né? Que nós podemos colocar em evidência. Então, u à quarta, v ao cubo em evidência. Depois nós vamos pegar o que sobra, né? Então, a gente tem esse 2 vezes 5 vai dar 10, vezes o nosso v, tá? 10 vezes v. Então, 10 vezes v vai dar 10, x ao cubo, menos 10x mais 10. Mas, agora temos este termo aqui, né? 3x quadrado vezes 4u, que é o 2x mais 1. 3 vezes 4 é 12, vezes 2 é 24x ao cubo, mais 12 vezes 1, que dá 12x quadrado, menos 1. Esse menos aqui vai dar, então, menos 4, né? Menos 4 vezes 2x menos 8x, menos 4 vezes 1, menos 4.
Aí a gente apenas reduz essa operação e chega e coloca um 2 em evidência aqui para chegarmos ao resultado final. Próximo passo ele pede para a gente diferenciar y igual a seno de x e y igual a e elevado a seno de x, mas isso eu farei no próximo vídeo. Então, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.